Ui, nós não suportamos eles. Bem-vindo ao Watchmode Brasil. E hoje vamos contar nossas escolhas para 10 personagens de filmes mais odiados. Antes de começarmos, publicamos novos conteúdos todos os dias. Então, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações sobre os nossos vídeos mais recentes. Nessa lista, estamos analisando os personagens cinematográficos que mais inspiram ódio do público. Isso pode ser intencional por parte dos cineastas, porque o personagem é um vilão, ou involuntário, devido às suas ações ou personalidades. Vamos excluir personagens de filmes baseados em pessoas reais, no entanto. Para deixar claro, não estamos dizendo que odiamos esses personagens, mas entendemos por que as pessoas odeiam. Hey Biff, hey guys, how are you doing? Yeah, you got my homework finished, McFly? Well, actually, I figured since it wasn't due till Monday. Hello? Hello? Anybody home? Número 10. Willie Scott, Indiana Jones e o Templo da Perdição. O que não falta na franquia Indiana Jones é ajudante chato. E embora estivéssemos tentados a incluir Mutt Williams, Willie Scott ganhou um lugar na nossa lista. Uma cantora lounge que se envolve na aventura de Indy, Willie está bem longe dos outros interesses amorosos dele. Oh, quit complaining. This is expensive stuff. Além de sempre precisar ser resgatada, ela não é importante para a trama e também não traz muita sagacidade nos diálogos. Mas o pior de tudo é que ela tá sempre dando gritos estridentes. Claro, não sabemos o quão bem a maioria de nós aguentaria nas circunstâncias em que ela se encontra, mas podemos entender por que as pessoas não gostam do dano aos seus tímpanos. Shut up, Willie! Número 9. Vovô Joe, a fantástica fábrica de chocolate. Não é o Vovô Joe. Não, é sim. É sim o Vovô Joe mesmo. As soon as I get my strength back, I'm gonna get out of this bed and help him. O avô do protagonista do filme, Charlie Bucket, Joe a princípio parece ser um avô gentil, embora malandro, mas ele ganha um ódio constante ao longo dos anos à medida que as pessoas começam a analisar as suas ações. Says I can take somebody with me. I wish you could go. Primeiro, o cara aparentemente está perfeitamente saudável, mas fica na cama por anos junto com a sua esposa e parentes, em vez de ajudar a sustentar a família. Mas aí, quando algo divertido acontece, ele agarra a oportunidade rapidinho. Let's take a drink, Charlie. Nobody's watching. E na fábrica, Joey força Charlie a quebrar as regras, quase o coloca em perigo de morte e quase o faz perder a competição. Que exemplo de pessoa, hein, vovô? You're a crook. You're a cheat and a swindler. Número 8. Família e diretora da Matilda. Matilda Wormwood é uma criança incrivelmente talentosa, possuindo uma inteligência de nível genial em uma idade jovem e poderes telecinéticos. Why would you want to read when you got the television set sitting right in front of you? No entanto, seus pais são incrivelmente negligentes, nem mesmo permitindo que ela vá para a escola até os 6 anos, e provavelmente não ensinando nada para ela. Have a marshmallow. Seu irmão é um valentão estúpido. Enquanto isso, quando ela chega à escola, Matilda encontra a senhorita Trunchbull, a diretora tirana, que frequentemente abusa dos alunos de maneiras bizarras. Her sweat and blood went into this cake, and you will not leave this platform until you have consumed the entire confection! Só de assistir Matilda tendo que lidar com eles por algumas horas é o suficiente para nos fazer desprezá-los. Então, realmente sentimos pela garota crescendo com todos eles. Have a carrot. Número 7. Senhora Carmody, o nevoeiro. Às vezes, uma crise traz à tona o melhor das pessoas. A Senhora Carmody está do outro lado do espectro. Well, if you need a friend, someone to talk to. I have a friend. God, up above. I talk to him every day. Uma fundamentalista religiosa, a Senhora Carmody está presa em um supermercado com muitas outras pessoas, quando uma névoa sobrenatural cheia de criaturas mortais desce sobre a sua cidade. I'm sorry, everybody, but this lady's perspective is a little too Old Testament for my taste. He'll come for you. Maybe tonight, when darkness comes. Em vez de aproveitar a ocasião, a Senhora Carmody torna-se amarga, rancorosa, e está convencida de que a névoa é um castigo divino de Deus. Expiation! Expiation! Alguns dos sobreviventes em pânico se convencem de que ela está certa, juntando-se a ela para sabotar os protagonistas e até mesmo tentar matar alguns deles. Você sabe, como Deus gostaria. I don't like that scary lady. Oh, man, I don't either. But you know what? Maybe she's scared too.
Número 6. Bella Swan, franquia Crepúsculo. A protagonista dessa franquia de romance sobrenatural, Bella Swan, é destinada a ser uma adolescente com o qual o público pode se identificar, enquanto se envolve em um romance com o vampiro brilhante Edward Cullen. No entanto, muitos espectadores acabam detestando Bella. Is there something wrong with me? Ao invés de ser uma personagem empática, muitos a acharam sem graça. Além disso, o seu apego a Edward, que também não é bem amado, é incrivelmente prejudicial, já que ela coloca sua própria vida em perigo várias vezes apenas para vê-lo. I don't want you to come. You don't want me. Junte isso à famosa atuação gaguejante e cheia de piscadelas de Kristen Stewart, temos uma receita para uma das heroínas mais detestadas da história do cinema. Número 5. Jar Jar Binks, franquia Star Wars. É só prestar atenção no jeito do bicho falar que já dá para ter uma ideia por que Jar Jar é um imã de ódio. Um alienígena CGI anfíbio, Jar Jar Binks atua como um personagem de alívio cômico nas prequelas de Star Wars. Longe de fazer muita gente rir, ele se mostrou um dos personagens mais infames da querida franquia de filmes, com suas brincadeiras imaturas, supostamente voz de caricatura racista e o seu papel involuntário na fundação do Império, o tornando um pária entre uma base de fãs notoriamente mal-humorada. When in trouble, Gungans go to sacred place. Mr. Shoyu, come on, Mr. Shoyu! O dublador dele, Ahmed Best, até mesmo enfrentou depressão e considerou suicídio como resultado da violenta reação dos fãs. You know, I hear people say, we're not talking about you, we're talking about Jar Jar. You're talking about me. Número 4. Percy Wetmore, À Espera de um Milagre. Um guarda de prisão de condenados à morte na década de 1930 na Louisiana, Percy Wetmore é um personagem totalmente desprezível. Percy é abusivo com os detentos, especialmente com Del, pisando no seu rato, insultando-o com palavras ofensivas e, no final, sabotando a sua execução para tornar a sua morte desnecessariamente dolorosa. Ele consegue escapar impune por causa da sua relação com o governador. Além disso, Percy é um covarde, como a maioria dos valentões, e fica aterrorizado quando um dos presos mais perigosos se impõe a ele. John Coffey acaba deixando Percy em um estado catatônico pelo resto da sua vida, e sentimos pouco ou nenhuma simpatia por esse sujeito nojento. Número 3. Enfermeira Ratched, um estranho no ninho. Falando de pessoas terríveis com autoridade sobre os confinados, a enfermeira Ratched é a enfermeira-chefe de uma instituição mental. If Mr. McMurphy doesn't want to take his medication orally, I'm sure we can arrange that he can have it some other way. Longe de ser uma figura atenciosa, Ratched é uma verdadeira tirana, usando a sua posição de poder sobre os pacientes doentes mentais para tornar a sua própria vida mais fácil, não importando o custo para o bem-estar deles. I don't have to tell her. Your mother and I are old friends, you know that. A revogação de privilégios e ameaças contra os pacientes acabam levando um deles ao suicídio, o que faz com que o protagonista, McMurphy, quase a estrangule até a morte, resultando em sua própria lobotomia. O poder sobe a cabeça das pessoas, e a enfermeira Ratched é um exemplo abominável de figuras autoritárias abusivas. Número 2. Lex Luthor. Batman vs Superman, A Origem da Justiça. As pessoas tiveram muitos problemas com esse filme, mas a versão do Lex Luthor é especialmente odiada. A versão jovem do arqui-inimigo do Superman é retratada como um gênio mestre, mas em vez de ser inteligente e calculista, a interpretação de Jesse Eisenberg parece um nerd agitado, excêntrico e presunçoso, cujos planos são alcançados mais por meio de truques de roteiro do que de planejamento adequado. You think I'll fight him for you? Yes, I do. Algumas pessoas apontaram semelhanças desse Luthor com o Coringa interpretado por Heath Ledger, e embora isso possa parecer um elogio, a atuação de Eisenberg está longe de ser tão carismática ou intimidadora. This is how it all caves in. Civilization on the wane, manners out the window. Em vez disso, foi para todos os lados, exceto onde deveria estar, como Lex Luthor. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções desonrosas. What made you think that you could put your hands on my fiancée? Look at me, you filth! Cal! What do you think you were doing? Cal, stop! What do you think It was an accident! Green. No, green is mine. I call green. I got
the green. That hurt, man. It's supposed to hurt. It's an ass kicking. And then she met that Potter. And then she had you, and I knew you would be the same. Just as strange, just as abnormal. And then, if you please, she went and got herself blown up. And we got landed with you. Mr. Environmental's also a hunter. It's kind of an interesting combination. I hunt quail, Jeremy. They're overpopulated in this region, and they're decimating the grubworm population. You got a problem with that? Did anyone order me a plain cheese? Well, yeah, we did. But if you want any, somebody's gonna have to barf it all up, because it's gone. Número 1. Dolores Umbridge, franquia Harry Potter. Você sabe que tem um vilão desprezível quando ele é mais odiado universalmente do que o antagonista principal da franquia. Dolores Umbridge é uma burocrata do governo encarregada de ensinar na escola de magia e bruxaria de Hogwarts, que quase assume toda a instituição. I'll do this. Actually, I can. Mesquinha, dúbia e cruel, Umbridge faz o que pode para não apenas suprimir a educação e o senso de alegria dos alunos, mas também literalmente torturá-los com as suas punições draconianas, tendo isso em particular para o menino bruxo homônimo da série. Because you know, deep down, you deserve to be punished. Don't you, Mr. Potter? Depois que ela é expulsa de Hogwarts, ela continua aprisionando falsamente pessoas para o governo supremacista mágico dirigido por Voldemort. Diríamos que ela merece os dementadores, mas como Umbridge demonstra, ela não tem alma para sugar. And one mustn't tell lies. E aí, você concorda com as nossas escolhas? Confira esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.